Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte aí do jogo aberto aí com o Renato Afan e Denilson comentando tudo sobre o jogo aí, né? Que teve muita polêmica entre Red Bull Bragantino e Flamengo. O jogo terminou 1-1, o Flamengo poderia ter sido vencido, né? Se tivesse marcado o pênalti no finalzinho. E nesse vídeo também vai falar sobre a contratação de Oscar, né, que está praticamente aí acertada em jogador e o time. Então, assista até o final e não perca nada sobre o Flamengo. Então, fica agora aí com o vídeo. E agora vamos lá para o YouTube. Reclamações da diretoria do Flamengo por causa da arbitragem no empate diante do Bragantino. Teve um pênalti para cima do Luiz Araújo, reclamação do Flamengo, e aí num cartão vermelho retirado do Braga. Hoje, eu acho que o assunto que a gente tem que falar aqui não pode ser diferente, tem que ser a arbitragem, né? A maneira que está sendo conduzida a arbitragem no futebol brasileiro, nesse campeonato, eu acho que é preocupante para todos nós. Não é só para o Flamengo hoje, não. É para o Flamengo também, né? A gente, na primeira rodada do campeonato, em que um juiz... Qual é a próxima? Em que... num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo, são os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais, de fato, análise mais transparente, mais clara das jogagens. O que aconteceu? E todos foram unânimes que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então estou muito à vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aí que ia também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então, quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. O juiz vai, amarela, frouxo. Sequer dá amarelo. Sequer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou um amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Está dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, está vendo. Estão altamente pressionados, altamente com psicológico já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali, era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem para o jogo de hoje. Sequer chamamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chama o VAR. A tecnologia está ali exatamente para você interpretar, para você... Você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance faltoso, ele segue o jogo. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, sem quem briga mais, é que está levando. É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? É o Flamengo que empatou em 1-1 com o Bragantino. Primeiro tempo do time paulista, bem melhor, bem mais incisivo. Na segunda etapa, o Flamengo buscou mais o jogo, foi para cima, conseguiu o empate e reclama
de um pênalti não marcado no Luiz Araújo e de um cartão vermelho retirado do Bragantino. E a gente vai mostrar os lances agora e depois você analisa. Now. Bragantino e Flamengo se encontraram pela quinta rodada do Brasileiro no Nabi Chedid. O time comandado pelo técnico Pedro Caixinha fez um primeiro tempo com muita intensidade nos ataques. Chegou a levar perigo ao gol de Rossi várias vezes, mas na hora de defender também teve que usar dessa intensidade. E isso quase custou um jogador. Luan Cândido teve que dar um carrinho para chegar na bola e fazer com que Dela Cruz não chegasse à meta de Cleiton. Com isso, o zagueiro acabou recebendo o cartão vermelho. Aí, o VAR entrou em ação. Primeiro para rever o lance do carrinho, mas depois acabou tendo que revisar outro lance. Uma falta de Dela Cruz em Pedro Henrique no início da jogada. Chegaram até a questionar um possível impedimento. E depois de muita discussão, o cartão vermelho para Luan Cândido foi anulado. É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo no jogador, tá bom? Ele trisca a perna dele e isso faz com que o jogador caia. Sorte para o técnico do time de Bragança Paulista, que conseguiu manter 11 em campo. E aí não demorou para que o Massa Bruta conseguisse abrir o placar. Após cobrança de escanteio, Pedro Henrique subiu e marcou. Aliás, esse foi o primeiro gol com a camisa do Bragantino. No segundo tempo, o Massa Bruta já não voltou mais com aquela intensidade. E o goleiro Cleiton teve que trabalhar bastante. E foi tanta pressão que o defensor do time paulista não conseguiu segurar a vitória para o Braga. Dela Cruz serviu Bruno Henrique, que deixou tudo igual. No finalzinho da partida, um lance gerou polêmica. Vitinho teria derrubado Araújo dentro da área, mas o VAR não chamou o árbitro para a revisão e disse que o lance foi normal. Ok, Bis, obrigado. Tudo ok. O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado. Né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Este é o terceiro empate seguido do Red Bull Bragantino. Empatou com Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, com o Souza pela Copa do Brasil e agora com o Flamengo neste último sábado. Agora tem um desafio pela frente. No meio da semana tem Sul-Americana. Pedro Caixinha começa a pensar como irá enfrentar o Racing na próxima quinta-feira. Bragantino sempre discreto, quietinho, mas aprontando. Agora, o Flamengo reclama muito da arbitragem do Paulo César Zanovelli. E a questão, a gente começa pelo cartão vermelho que foi dado para o Luan Cândido, porém com a revisão do VAR, esse cartão vermelho foi retirado por conta de uma falta anterior. Do De La Cruz, bem no início da jogada lá no meio de campo, quando ele faz o movimento para acompanhar a jogada, né? Porque o Flamengo sai num contra-ataque, primeiro um ótimo domínio do Pedro e achou ali o De La Cruz. Só que lá no meio do campo, nesse primeiro movimento do De La Cruz, quando ele arranca, tem um trançapé ali, tem um contato. Então, para mim, a falta aconteceu. Pô, Denilson, foi sem querer, o De La Cruz nem viu o jogador vir. Não interessa. Que tem um contato, tem. O Cândido provavelmente acompanharia o De La Cruz nesse retorno para o sistema defensivo, então eu acho que o árbitro acertou em tirar o cartão vermelho. Agora o Flamengo reclama já no finalzinho da partida de um pênalti não marcado no Luiz Araújo. Aí que tá a dúvida, porque assim, aí que tá a dúvida, Loirão. Aí a gente tá mostrando a imagem do De La Cruz no telão. Aí que tá a dúvida, porque o Araújo, ele toma vantagem no lance, né? E aí tem um contato, assim. Então, pelo fato do Araújo ter tomado a frente, antecipado a jogada para pisar na área, eu teria dado a penalidade. Que coisa, hein? Fica essa reclamação. Mais uma na Série A. Bom, a internet rural... Bora falar agora sobre o Oscar. Tenho afirmado para vocês já há algum tempo que o meia atacante do Xangai Port tem como favorito o seu próximo clube, o Flamengo. Pois bem, o contrato dele se encerra em 30 de novembro e a partir do fim desse mês, em 30 de maio, ele já pode assinar um pré-contrato para planejar a temporada de 2025. Ele só pode se mudar para qualquer clube brasileiro a partir da virada, para ser preciso a partir de 1º de dezembro, mas ele não vai poder ser inscrito em clube algum em dezembro, então o Oscar já está planejando a temporada de 2025 e no final desse mês ele pode assinar um pré-contrato para se tornar sem reforço, sem custos de clubes do Brasil.
O Internacional, São Paulo, Corinthians, vários times já estiveram envolvidos em especulações ligadas ao Oscar. Eu tenho contado para vocês que o favorito para contratá-lo é o Flamengo. E surgiu lá no sul do país, na Revista Colorada, a notícia de que o Oscar está encaminhando um pré-contrato com o Fla. Tendência é que esse acordo seja assinado. Como eu contei no fim desse mês, atleta de 32 anos de idade, vive sua última temporada no Xangai Port, onde ganha 10 milhões de reais mensais. Temporada atual de 8 jogos, 2 gols e mais 4 assistências. Se confirmada a negociação, o Oscar chega para 2025 como a grande cereja do bolo do Flamengo para a disputa do Super Mundial de Clubes. E aí o Fla poderia ter um meio campo com Oscar, De La Cruz e Arrascaeta. Tá bom para você? Por falar em Arrascaeta, só completar que ele não enfrenta o Palestino, o jogo da Libertadores da América no Chile. No Chile ele segue em recuperação física. Já aciona o Mendel Bidlovski e o Léo Bertozzi, que acompanham o Rubro Negro nessa semana na Conmebol Libertadores, porque aqui, Mendel e Léo, não me parece mais que seja uma simples discussão de um lance, a questão da arbitragem. Isso já discutimos muito e é provável que a gente continue discutindo. A questão aqui envolve, me parece, quem grita mais alto. E o Campeonato Brasileiro parece que está saindo completamente do controle por causa de tudo que tem acontecido desde o ano passado. Mendel. Com certeza, Bruno. Depois dessa partida contra o Bragantino, com esses 2 lances reclamados pelo Flamengo, né, a anulação da expulsão do Luan Cândido e o pênalti não marcado no Luiz Araújo, na entrevista coletiva o Tite nem apareceu. Foi o vice de futebol, o Marcos Braz, e também o diretor de futebol, Bruno Spindel, foram os 2 para falar de arbitragem. E aí sim, realmente falando que quem bate na mesa mais forte, claro, citando, né, o John Textor, tem um outro tipo de tratamento da arbitragem, falando também da questão do celular, da interferência do celular na cabine do VAR. Então são pontos fortes que o Flamengo coloca, falando alto, né? Assim como foi com o John Textor quando ele fez as denúncias em relação à arbitragem no futebol brasileiro, e agora o Flamengo também falando alto em relação à arbitragem, Bertozzi. É isso, Mendel. A arbitragem não é uma questão apenas brasileira, é uma questão mundial. Primeiro, assim, às vezes a gente acha que só aqui tem problema, e esse ano na Premier League, por exemplo, a gente está vivendo uma temporada de muita reclamação e algumas situações até graves, mas eu acho que aqui está extrapolando numa questão que é a gente saiu do debate técnico, né, da qualidade dos árbitros, da consistência das decisões. Acho que no Bragantino e Flamengo houve um problema na consistência das chamadas do VAR, por exemplo, né, a chamada para a retirada da expulsão, depois a não chamada para o pênalti. Eu acho que são coisas que a gente tem que debater e tem que sempre trabalhar para melhorar, embora num jogo que é de decisões subjetivas o tempo inteiro, nem sempre você vai concordar, e a gente precisa ter mais maturidade para assumir algumas situações como essas também. A conta de que todo mundo é prejudicado, de que todo mundo é perseguido, não fecha. Não fecha. Matematicamente, essa conta não fecha. Para alguém estar sendo perseguido, o outro tem que estar sendo ajudado. E essa conta no futebol brasileiro hoje, ela não fecha. Então, os clubes, se eles querem mais responsabilidade sobre a arbitragem, eles não conseguem nem se juntar para ter uma liga que organize o campeonato, o calendário. O quanto que a gente está longe de ter um trabalho real dos clubes para melhorar o nível das arbitragens aqui dentro do futebol brasileiro. Então, de fato, assim, eu sou muito pessimista em relação a isso. Acho que a CBF, que cuida do produto, ela tem que trabalhar sim para melhorar o nível dos árbitros, a preparação dos árbitros. A gente deveria trabalhar mais na profissionalização em tempo integral dos árbitros para que eles pudessem ter uma preparação, no mínimo, tão séria e tão correta quanto a dos jogadores durante a semana. Mas eu acho que esse debate, quando ele foge da qualidade dos árbitros e ele entra no dolo, quando ele entra na perseguição, quando ele entra insinuando que árbitros participam de esquemas sem ter nenhum tipo de base de prova, base de evidência para isso, aí você já extrapolou da discussão sobre qualidade de arbitragem, já entrou num terreno que eu acho assim, ultrapassa até o nível de leviano. É isso aí, o Flamengo então entra nessa disputa de discursos sobre a arbitragem, vai enviar um ofício à CBF reclamando da arbitragem do jogo, mas claro, isso aí é protocolar e a gente segue com essa discussão sobre a arbitragem no futebol brasileiro, Bruno. Mais um ofício, não é, Mendel? A gente tem algumas questões aí envolvendo o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro nessas primeiras rodadas. O jogo contra o Goianiense foi muito confuso e o próprio Goianiense reclamou bastante da arbitragem também.
No jogo contra o Botafogo, essa questão toda envolvendo até o horário da partida, né, que o Flamengo reclama, mas para mim essa também é uma discussão aí à parte, mas, né, que não tem nada a ver com a questão ali, claro, da arbitragem, mas sim dos direitos de televisão e quem agenda os jogos. E aí a partida também do último sábado. Como o Léo falou, né, Natália e Dona, a gente não está discutindo a qualidade da arbitragem ou os lances da arbitragem. O que os clubes questionam nesse momento é a lisura da arbitragem. E aí o campeonato sai do controle, não sai? Mas o questionamento ele é só quando você se sente lesado. Porque quando você é beneficiado... Todo o discurso, o Bertozzi ele traz uma questão que todo o discurso, quando começa, é só contra fulano, é só contra a gente, é tudo contra... Mas são todos os discursos de todas as pessoas que se sentem lesadas. Está errado. Quando o discurso for para melhorar o futebol, para melhorar a arbitragem, porque se depender da CBF, a gente já viu que não vai melhorar. Isso aí está claro. Agora não é a prioridade da CBF melhorar o seu produto. É ganhar dinheiro, não é melhorar o seu produto. Então, enquanto não houver um movimento sério dos presidentes dos clubes, independente se são beneficiados ou não por erros de arbitragem, não vai adiantar, é sempre o mesmo discurso. O Flamengo reclamou como reclamou contra o Atlético Goianiense? Não. Aí vai reclamar de horário, aí vai reclamar... E aí na outra semana que for beneficiado, vai reclamar também? Então, mas os clubes eles não estão mais reclamando da qualidade da arbitragem, eles estão reclamando da transparência, da honestidade da arbitragem. E todo mundo grita, tanto que o Atlético nem estava envolvido aí na confusão, ele se coloca na confusão porque ele está vendo que está indo para esse caminho. Que se ele não se colocar na confusão, ele vai ser engolido por quem está se colocando. A gente vive a era da teoria da conspiração. Isso. Na sociedade. E agora afetou o esporte, afetou o futebol brasileiro. A gente já viu, né, em algumas oportunidades, um discurso bem semelhante, que eu acho que é um discurso leviano. O Léo, ele utiliza a palavra perfeita, é leviano. Você não tem base, se você não tem uma prova, é leviano. Você está jogando ao vento, você está gritando. E, principalmente nessa temporada, após a faísca do caso do John Textor, a gente está vendo que isso está dando mais voz. Isso. O que a gente enxerga? Olha, Bruno, assim, eu trabalho há 12 anos como comentarista. E eu não consigo ver uma mudança de cenário porque é exatamente isso que a Natália falou. Quando um time se sente prejudicado, e eu acho que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem no sábado, não deram um pênalti legítimo em cima do Luiz Araújo. A gente vê a direção... Nesse momento foi a direção do Flamengo reclamando. Sim. Mas quando é beneficiado, todo mundo fica calado. Ninguém faz um movimento de fato de unidade para tentar melhorar a arbitragem brasileira. A CBF, ela dá uma aula de como não gerir isso tudo. Porque se a gente for falar de nível técnico de arbitragem, a gente talvez esteja falando da pior do mundo, que só piora nessa temporada. A gente viu ali os erros, né, em partidas envolvidas do Flamengo, né? Que o Flamengo tinha um envolvimento. Se a gente for pegar dos 20 times da Série A, só para pegar a Série A, a gente vai escancarar isso. A arbitragem é péssima. Ela não tem critério. Ela é uma arbitragem que ela entra pressionada. E diante desse ambiente de uma falha técnica e de uma falha de convicção, de uma pressão da arbitragem, a gente vê os dirigentes gritando. Sim. Então a gente fica, quem vai gritar mais? O Spindel gritou, o Marco Baggio gritou, aí você vê já o presidente do Galo também gritando. Então fica assim, um eterno ciclo de pressão em cima da arbitragem para você tentar ser menos prejudicado. É uma loucura, cara. É uma loucura isso tudo. E não tem fim, né? E não tem fim, é um ciclo que não tem fim. Então, galera, chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo aí, né? Vimos aí que no jogo aberto, Renato Afan e Denilson comentaram aí alguns lances, analisando aí o jogo completo de Bragantino versus Flamengo, né? Que terminou 1-1. Denilson falou sobre o primeiro lance aí de De La Cruz, né, onde teve aí a não expulsão, né? Deu expulsão, depois ele retirou, né? Teve um lance lá atrás de La Cruz acabar tocando, mesmo ele não vendo, tocou, né? Ele disse que foi sem querer, mas o juiz disse que não tinha que problema, tinha que retirar ali a falta, né? Então o lance ali, que seria expulsão, foi retirado. Até esse momento aí, estou de acordo. Mas no segundo lance ali de pênalti, foi nitidamente pênalti. Como é que o VAR chama
primeiro lance que foi lá atrás, para tirar a expulsão, mas para um lance que foi pênalti lá, que foi por chão, que foi querendo, ele não chamou. Não faz sentido. Um lance que foi sem querer, ele chama. Um lance que foi querendo, não chama. O VAR, onde é que entra nisso? Então, realmente a diretoria precisa reclamar, né? Tem que melhorar ainda mais a arbitragem aí, né? E o VAR em específico, em vez de estar para ajudar, tá para atrapalhar, né? Porque o juiz não viu o lance. Vemos aí no vídeo aí, o juiz não consegue ver o lance, ele tá longe, né? Mas aí o bandeirinha não viu, o VAR não viu. Então, esse lance aí precisaria ser olhado pelo juiz. O juiz tinha que tomar a decisão dele. E se ele tomasse a decisão contrária, né, aí ele seria punido, porque nitidamente seria pênalti, né? Então, o Flamengo foi nitidamente prejudicado, e esses pontos aí no final da temporada é muito importante, porque acaba pesando muito, né? Aí talvez o Flamengo precise desses 2 pontos lá na frente para vencer o campeonato, não tenha. Por quê? Porque esses 2 pontos foram perdidos no começo do campeonato por um erro que não foi do Flamengo. Qual a sua opinião sobre isso? Comenta pra gente aqui, deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui, que você vai sempre saber sobre o Flamengo. Agora valeu e até o próximo vídeo.